Bom dia, irmãos. Bom dia, graça e paz. Irmãos, então, prosseguindo aqui no livro do profeta Abacuque. Eu quero lembrar com vocês, já faz um tempinho que a gente estudou da última vez, então só lembrando em que contexto que esse livro foi escrito. Ele é um livro que foi escrito mais ou menos 6 séculos antes de Cristo, em um período da história de Israel, do Antigo Testamento, em um período em que o povo de Judá, que era o Reino do Sul, estava vivendo em um momento de extrema rebeldia contra o Senhor e os preceitos do Senhor. Pouco tempo antes, o Reino do Norte já havia sido devastado pelo povo assírio, tinha sido destroçado mesmo, sobraram pouquíssimas pessoas que ficaram por ali, alguns foram levados escravos, mas o Reino do Norte ele foi destruído, a sua maior parte, pelos assírios. E o povo de Judá continuou a existir, o povo do Reino do Sul, né? Lembrando que Israel havia se dividido em 2. Mas nesse momento em que Abacuque se levanta, que também é o período que Isaías se levanta e outros profetas, aquele povo, que era um povo de pessoas que eram um povo da aliança, eram descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, eles estavam vivendo numa vida terrível, violência entre eles mesmos, fazendo coisas que envergonhavam os próprios ímpios. Os irmãos que escreveram, os profetas que escreveram sobre esse período de tempo vão dizer que o povo judeu, o povo da aliança, que vivia ali em volta do templo, que cultuava o Senhor, né, aparentemente cultuavam o Senhor, participavam das festas, aquele povo eles viviam de tal forma que nem os ímpios viviam muitas vezes, de chegar ao ponto deles sacrificarem a deuses estranhos no templo do Senhor. Então os profetas são levantados para criticar isso, para atacar isso, para levar o povo ao arrependimento e mostrar do perigo que aquele povo estava por viver dessa forma. E Abacuque é um desses irmãos. Abacuque era um homem justo, ele era um homem que amava o Senhor. Então, o que ele faz? Diante desse estado de coisas aí que eu estou falando para vocês, diante dessa situação de que ele via aquilo e se sentia revoltado com a injustiça, com a violência do povo de Deus, contra o próprio povo de Deus, muitas vezes, ele então faz o quê? Ele faz algo muito bom. Ele faz algo que nós devemos fazer. Ele não tenta fazer justiça com as próprias mãos, mas ele coloca esse clamor dele diante de Deus. E aí a gente vai ler aqui o capítulo 1, no capítulo 1, verso 1, até o verso 4, ele vai dizer assim, sentença ao profeta, revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que, Senhor, me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, brigas, né? E o litígio se suscita, e por essa causa a lei se afrouxa. A justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque não aguenta mais ver aquele estado de coisa, ver o povo de Deus agindo dessa forma, violência, injustiça, opressão, o mais forte oprimindo o mais fraco, ele não aguenta, ele faz o quê? Ele se coloca diante de Deus e faz um lamento. Senhor, até quando? Até quando, Senhor? O Senhor precisa fazer alguma coisa. O que ele esperava, talvez, como resposta? Né? E o Senhor já havia respondido essa oração em outros momentos. O Senhor muitas vezes levantou bons reis que faziam reformas, isso poderia ser algo. O Senhor poderia levantar um avivamento do povo que trouxesse algum tipo de refrigério. O Senhor poderia punir ali uma ou outra pessoa que são os principais responsáveis por esse estado de coisas. O Senhor poderia ter feito muitas coisas. Só que o Senhor, e a gente vai ver aqui do verso 5 até o verso 11, ele responde de uma forma que talvez Abacuque, talvez não, com certeza Abacuque não estava esperando. Abacuque levou a queixa dele a Deus. E Deus respondeu. Vamos ver a resposta do Senhor? Verso 5 ao 11. Deus responde a Abacuque: vede, olhe, né? Preste atenção, entre as nações, preste atenção às nações à nossa volta. Olhai e maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias uma obra tal que vocês, né, que vós não crereis, quando vos for contada.
Pois eis que eu vou suscitar os caldeus. Os caldeus também são conhecidos como os babilônicos. Babilônios e caldeus é a mesma coisa. Uma nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante, e eles reúnem os cativos, os escravos, como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses cujo poder é o seu Deus. Abacuque, ele coloca diante de Deus: Senhor, o teu povo tem sido injusto, o teu povo tem sido feroz, o teu povo tem sido violento, e o Senhor precisa fazer alguma coisa. E o Senhor responde, ele fala: sim, Abacuque, é verdade, eu vou responder. O meu povo é violento, eu vou levantar um povo mais violento que ele para atacá-lo. O meu povo é injusto, eu vou levantar um povo mais injusto ainda, eles riem-se dos reis, eles riem-se do direito internacional, eles não querem saber de nada. Eles vão, destroem. O meu povo é um povo que, quando é forte, oprime o fraco. Eu vou levantar um povo que é pior ainda que eles, e esse povo agora vai fazer aquilo que precisa ser feito. Vai ser a vara que eu vou usar para punir dos meus filhos que andam em desobediência. É bem possível que, diante dessa resposta, e a gente vai ver aqui como que Abacuque reage a ela. Se fôssemos qualquer um de nós, quem aqui já falou: Senhor, até quando vai continuar desse jeito? Quem aqui eu já orei. Imagino que todos aqui já oraram. Só que aí o Senhor vem e fala: pode ficar tranquilo, eu vou destruir. Eu vou punir da forma como mereça punir. E aí Abacuque recebe aquilo. E aí a gente vai ver hoje qual foi a reação de Abacuque. O que ele falou, a forma como ele se portou diante de Deus depois de uma resposta dura como essa. Irmãos, nunca se esqueça disso. Eu sempre repito, mas é muito importante que nós entendamos isso. Abacuque não era um super-homem, não era um ser mitológico, não era um ET, não era nada. Ele era um homem como eu e você. Quando você vê histórias como essas, situações, nós nunca tivemos oportunidade de falar com Deus face a face, certo? Mas Abacuque, ele teve isso, mas Abacuque era um homem igual a mim e a você. Então, lembre-se disso. Abacuque, ele recebe a resposta do Senhor, mas ele fica em choque. Ele recebe isso de uma maneira que, vamos tentar entender lendo o texto. Eu não vou ler o texto todo de uma vez, porque a gente vai ler no decorrer do nosso estudo. Então, agora a gente vai partir a partir do verso 12, tá bom? Do verso 12 de Abacuque, que está aqui. Então, qual é o primeiro ponto que me chama a atenção na forma como Abacuque responde ao Senhor? O primeiro ponto que me chama a atenção é o quê? Ele vai se lembrar de quem Deus é. Vocês concordam comigo que ele recebeu uma notícia terrível aqui? Terrível. Quem aqui já recebeu uma notícia terrível? Todos nós aqui já recebemos notícias que tiraram o nosso chão. Problemas de saúde, questões financeiras, morte, e a gente fica sem chão. Deus deixa de ser Deus quando você recebe uma notícia terrível? Nunca, nunca. Abacuque recebeu uma notícia terrível. Mas é muito interessante, vamos ler aqui a forma como ele responde ao nosso Senhor. Ele vai dizer, e a gente vai ler até o verso 13, primeira metade. Senhor, não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar.
Abacuque recebeu uma resposta terrível da parte do Senhor, de uma disciplina severa, muito difícil, da qual talvez ele mesmo seria um daqueles que iriam morrer debaixo daquele ataque babilônico. E, apesar de estar chocado, a gente vai ver como chocado ele ficou quando a gente vê o prosseguir desse discurso de Abacuque. Apesar de chocado, ele não fica desesperado. Ele continua a tratar com o Senhor, e mesmo em meio à incompreensão dele do porquê o Senhor estava fazendo essas coisas, e por que o Senhor agiria de forma tão dura, e por que usaria nessa disciplina um povo tão ímpio, ao mesmo tempo, ele se apega a um ponto que é muito importante, e que isso aqui é algo que nós devemos ter sempre muito claro. Ele estava chocado? Ele estava. Mas em algum momento ele se esqueceu de quem era o Deus dele? Não. Perceba, a gente vai perceber situações que, mas Senhor, por quê? Mas por que te calas diante da opressão? A gente vai ler esses textos, mas ao mesmo tempo ele fala, mas Senhor, não. Mas o Senhor é justo, o Senhor é puro de olhos, nós não vamos morrer. Mas Senhor, por quê? Senhor, eu não sei o porquê que o Senhor vai... Mas o Senhor é maravilhoso, não, eu sei que o Senhor é santo. Vocês percebem como, em meio àquela notícia terrível, aquela nossa questão humana de Senhor e agora, Senhor e agora, Senhor e agora, se mistura na mente dele com o meu Deus é um Deus santo, o meu Deus é um Deus eterno, o meu Deus é um Deus que é puro de olhos, o meu Deus é um Deus que é justo. Então, o que eu acho que é algo que a gente tem que ter muito claro para nós, irmãos? Da mesma forma como todos nós aqui, igual a Abacuque, estamos suscetíveis a ter notícias terríveis, que eventualmente nós iremos receber, se tem algo que pode nos ajudar a passar por momentos de luta, de dor e de sofrimento, porque eles virão. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, o pecado ainda habita tristemente em nós, então momentos assim virão. Mas uma coisa que é importantíssimo para nós, irmãos, é saber quem é o nosso Deus. Abacuque, ele ficou assustado, ele ficou chocado, mas o que não permitiu que ele se desesperasse era saber que Deus, o Deus que ele cria, era um Deus que tinha diversos atributos maravilhosos e que ele sabia quais eram. Perceba que só nesse verso que a gente coloca, ele é eterno, isso é um atributo do Senhor, né? Ele é santo. Quando ele fala, ele é puro de olhos, né? Que tem a ver com a santidade. O Senhor é a rocha. Quando a gente fala de a rocha, especialmente no Antigo Testamento, isso era uma figura que era muito usado para Deus. Se você abrir em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, a gente vai ver Moisés usando esse termo. Pode ver que a rocha aqui está com R maiúsculo, porque ela representa Deus, o próprio Deus. Olha aqui que está lá em Deuteronômio 32, que esse termo rocha era muito usado para Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Olha, irmãos, isso aqui é só pelo Espírito Santo, é só pela graça. Ele recebe uma notícia assim, todo o povo vai passar por uma disciplina terrível. O pior povo que há no mundo, ele vai vir, vai destruir, vai matar, vai aprisionar. E isso é resposta de tudo aquilo que vocês fizeram, e isso é disciplina, e isso é justo. E a pessoa responde, ele fica chocado, mas ele fala, mas eu sei que o Senhor é a rocha. E ele faz referência a esse texto era muito conhecido dos judeus, no texto de Moisés. Deus é a rocha porque ele é fiel, ele não muda. Ele podia, então, confiar e descansar nesse Deus. Ele podia fazer isso, né? Voltando aqui para o nosso texto. Então, o que é a lembrança dele aqui? Há um Deus que é perfeito, maravilhoso, gracioso, amoroso, santo e absoluta, totalmente soberano. O próprio Abacuque reconhece isso. Ele está chocado? Ele está. Ele está assustado? Ele está. Ele está com medo? Possivelmente ele estava com medo. Mas ele mesmo reconhece, Senhor, o Senhor mesmo criou esse povo para disciplinar o nosso povo. Então, o que eu queria colocar aqui para os irmãos, basicamente é isso. Irmãos, nós precisamos saber quem é nosso Deus. Onde que eu aprendo quem é o meu Deus?
quem é o nosso Deus? Onde que nós aprendemos isso? As Escrituras. Muitos de nós, todos de nós, inclusive o ímpio, todos temos uma ideia de quem Deus é na nossa mente. E, infelizmente, para a maior parte das pessoas, essa ideia é uma ideia equivocada. Tem muitos irmãos, inclusive irmãos, que têm uma ideia de Deus como se fosse um ser muito bruto e severo. Outros acham que Deus é um Papai Noel que dá presente para todo mundo. Outros acham que Deus ele não é tão poderoso assim, que eu preciso ajudá-lo de alguma forma. Esse não é o Deus das Escrituras. O Deus das Escrituras, ele é a rocha. Irmãos, eu me lembro quando a gente aqui começou na confissão, e lá no comecinho da confissão, a gente falando sobre o ser de Deus, a gente às vezes parágrafos. E dentro de um parágrafo falando sobre os atributos de Deus, lá ia falando um a um esses atributos, né? Alguns desses atributos. E aí quando a gente vinha trazer, a gente falava, não, um parágrafo dá para trazer num estudo. Às vezes a gente ficava em uma palavra ou duas palavras sobre esses atributos maravilhosos de Deus, você não conseguia passar, porque é muito grande. Queridos, quando a gente entende quem Deus é, quem Ele é, cada um dos seus atributos, a gente não vai conhecer todos, especialmente aqui, a gente vai passar a eternidade inteira conhecendo esses atributos. Quando a gente conhece esses atributos, isso nos coloca no nosso lugar, isso nos traz paz, isso nos dá descanso, isso vai fazer com que a gente tenha o discernimento desse irmão. Abacuque, diante da morte iminente, da destruição e do mal, ele clama, Senhor, não morreremos. Ele sabia que muitos morreriam, mas ele sabia que havia algo de eterno e que o Senhor estaria cuidando daquele povo de uma maneira que só alguém que conhecesse de fato a Deus poderia experimentar. Ele conhecia. E quando chegou o dia mau, apesar de chocado, ele pôde confiar e descansar no Deus. Vocês percebem que a forma como ele coloca, ele mistura, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grande, não morreremos, o Senhor é santo, mas Senhor, por quê? Irmãos, é uma pessoa em choque. É uma pessoa em choque. Né? Ele acabou de receber uma notícia dura, difícil. Né? O povo, então, ele sabia que eles podiam descansar no Senhor e nas promessas dele. Vamos abrir em Jeremias capítulo 30 e verso 11. Era certo para Abacuque que o Senhor havia feito uma promessa. Sempre haveria um remanescente fiel. Daquele povo terrível e mau que seria punido pelos babilônicos, daquele povo viria um Messias. Isso era uma promessa. Viria o profeta que Moisés fala, isso era uma promessa. Viria um descendente de Davi, que um dia viria e guiaria todo o povo, isso era uma promessa. Abacuque cria nessas promessas, por isso que ele fala, não morreremos. Ele sabia, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o meu Senhor é o meu Deus, Ele é a minha rocha, e Ele vai manter a promessa dEle. Olha Jeremias capítulo 30, olha que texto maravilhoso. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. O ímpio vai ser destruído. O ímpio vai ser destruído ao fim. Ele pode fazer muito mal, mas ele vai ser destruído. De ti, porém, aqui ele está falando para Judá. De ti, porém, não darei cabo, ou seja, não destruirei, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. O Senhor, Ele é puro de olhos, Ele é santo. Ele não pode fazer vista grossa para o pecado do povo dele. Filhos dele, povo dele, mas nele não pode fazer vista grossa. Como Ele é justo e santo, Ele precisa, Ele deve, Ele vai fazer o quê? Castigar. De que forma? Em justa medida. Nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Ele vai fazer da forma como tem que ser feito. Ele vai destruir o povo dele? Não. O ímpio, sim. O ímpio, ele pode fazer muito mal, mas ele vai ser destruído. Não, definitivamente a gente sabe que a eles é destinado o inferno, a punição eterna. Mas o povo de Deus, ele vai ser, sim, ali naquele contexto disciplinado, mas não destruído. E aqui uma coisa que a gente precisa lembrar, a santidade de Deus, irmãos. Entenda, todo pecado é uma ofensa direta contra Deus. Todo pecado é uma ofensa contra Deus. E a gente nunca pode se esquecer
Deus, ele é eterno. Ele é totalmente puro, ele é totalmente santo, mas ele é eterno. Foi uma das coisas que Abacuque falou, tu és desde a eternidade. Quando eu ou você ofendemos um ser que é eterno, lembre-se disso, essa ofensa, ela é eterna. Uma ofensa contra um ser eterno é uma ofensa eterna. E que para ser punida, precisa ser eternamente punida. É por isso que existe o inferno. O inferno ele é eterno porque a sua atitude de rebeldia e de ataque contra Deus é contra um ser que é eterno. Eu sempre uso esse exemplo. É como se alguém me machucasse com uma faca e fizesse uma cicatriz em mim. Por quanto tempo essa cicatriz vai durar? Mais 30, 40 anos se eu não morrer antes. Mas quando você ofende a Deus, você ofende Ele eternamente. Por isso que a punição tem que ser eterna. Então, essa é a sua situação, é a minha situação. Nós ofendemos um Deus eterno e nós precisamos ser punidos eternamente, a não ser que Ele faça alguma coisa. Por isso que um homem finito não poderia entrar no nosso lugar e satisfazer a justiça que era devida a Deus, porque um homem finito não pode pagar uma dívida eterna. Por isso que precisava ser totalmente Deus e totalmente homem. Por isso que Jesus Cristo veio à Terra para morrer naquela cruz, no lugar de todo aquele que crê nele. Você reconhece que você é um pecador? E que você ofendeu a Deus? Você reconhece também que Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que essa dívida que você tem para com Deus, que é eterna e impagável, ele, sendo Deus e sendo homem, podia pagar essa dívida? E ele pagou essa dívida para todo aquele que nele crê? Se você crê, glória a Deus. Se você não crê nisso, se você acha que você vai se achegar a Deus de alguma forma, lembra o que eu falei? Talvez você não tenha uma ideia de quem Deus é. Talvez você ache que o nosso Deus ele é bem pequenininho e a gente pode chegar lá facinho. Não. Ou talvez você se ache muito justo. Você também não é justo. Então, esse texto de Jeremias nos lembra dessa santidade. E todo esse texto de Abacuque nos lembra muito da santidade de Deus. É o meu povo, sim. Mas quando ele faz coisa errada, ele precisa ser punido. Porque eu sou santo e eu não vou permitir que o meu povo ande desse jeito. Voltando aqui para o texto. Então, essa é a nossa primeira aplicação, irmãos, que eu já vim colocando para vocês. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Você precisa conhecer os atributos de Deus. Você precisa ter uma noção clara do nosso Senhor. Porque, irmãos, o dia mau, a não ser que você saia daqui e já morra muito rapidamente, ou o Senhor volte muito rapidamente, mas se você continuar vivendo aqui, uma semana, 2, 3, um mês, um ano, o dia mau, ele virá. Não, se está tudo bem hoje com você, dê glória a Deus. Agradeça, aproveite, mas o dia mau virá. E Deus não vai deixar de ser Deus no dia mau. Mas você precisa saber quem é esse Deus. Se a sua ideia de Deus é de um Deus pequenininho, essa sua ideia de Deus não vai te dar descanso algum. Prosseguindo aqui. Primeiro, ele se derrama e coloca, Senhor, mas o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso. Ele lembra de todos aqueles atributos de Deus, para que ele consiga talvez até respirar, para poder agora argumentar com Deus. E esse é o segundo ponto, é o argumento do profeta. Agora ele vai tentar argumentar. O Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é desde a eternidade, o Senhor é puro de olhos, o Senhor é a rocha, nós não vamos morrer. Mas, Senhor, agora ele vai argumentar com Deus. Verso 14 até o verso 17. Por que, Senhor, ele vai falar, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e se ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifícios à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu sua porção e tem gordura sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade aos povos? Aqui, de quem que ele está falando? Ele se colocou diante de Deus, como eu falei, mas agora ele está se lembrando, ele está pensando nos babilônicos, nos caldeus, aquele povo terrível. E ele começa o argumento dele diante do Senhor, lembrando quem é esse povo. A gente já viu um pouquinho ali no verso 5 em diante, o quão terrível eles eram. Mas aqui, irmãos, assim, isso, se você quiser, procure nos livros de história para ver.
Essa situação aqui que ele usa do exemplo do anzol, da varredora, tem um sentido figurado sim, no sentido de como que eles fossem fazer pescaria, né, com o povo, eles agiam dessa forma, mas isso tem a ver com o quê? Para quem se lembra, a Babilônia fica na Mesopotâmia, que é aquela região lá no Oriente Médio, que fica entre os dois rios, né? Isso que significa essa palavra, o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, era um povo que era muito dado e vivia muito da pesca. Então, eles tinham vários deuses que tinham relação com a questão da pesca, de sacrifícios relacionados a isso. Então, eles agiam dessa forma, eles tinham seus deuses nesse sentido. E uma das coisas que eles faziam, existem irmãos, historiadores, teólogos, que vão colocar isso como algo registrado na história, e quando eles conquistavam povos novos, eles tratavam esse povo como se fosse peixe mesmo. E essa a rede de varredura e os anzóis aqui, tem um sentido figurado sim, que é a forma como ele domina, nós somos os caçadores e vocês são a minha pesca. Mas isso aqui era real. Eles pegavam muitos dos homens e mulheres ali que eles dominavam, eles colocavam grandes anzóis, amarravam essas pessoas, botavam em redes de pesca e eles saíam arrastando, para mostrar a dominação deles sobre aqueles povos. Isso aqui era real. E aqui Abacuque, o Senhor é Deus, o Senhor é santo, mas esse povo babilônico, olha o que eles fazem. Como é que o Senhor vai deixar que esse povo faça isso? Basicamente esse é o pensamento. Ele está sendo sincero, irmãos. Ele lembra de quem Deus é. Mas aqui ele começa a se defrontar com a realidade daquilo que esperava eles. E ele vai, então, começar a argumentar com Deus. O verso 14, olha o que ele faz aqui, a pergunta. Por que faz os homens como os peixes do mar, como répteis que não têm quem os governe? Então, ele vai comparar aqui a situação dos povos conquistados pelos babilônicos com peixes e répteis, né? Os animais não têm um governante que os guarde e os protege. Ele não tem. Eles vivem como se estivesse à mercê da situação. E ele faz, em primeiro lugar, essa comparação. E quando você não tem quem cuide de você, você está exposto. E ele faz essa comparação, né? Como fazem isso? Como não tem quem os governe? Aí, quando chega alguém mais forte, essa pessoa mais forte vai fazer valer a sua força. Olha o verso 15. Olha a forma como, então, esse povo inimigo, esse povo amargo, cruel, como o próprio Abacuque vai dizer, faz. A todos ele levanta o inimigo com o anzol, pesca-o de arrastão e os ajunta na sua varredora. A varredora é aquela rede de arrastão. Por isso ele se alegra e se regozija. Então, ele mata, ele destrói, ele escraviza, ele humilha, ele muito se alegra e muito se regozija com isso. E aqui é muito interessante o quê? E complicado para o Abacuque, que era um homem de fé. Naquele contexto, daquele momento, daquela época, as pessoas, os povos, as nações, cada qual tinha o seu Deus. E o que acontecia? Cada vez que havia uma guerra, as pessoas compreendiam muito aquelas guerras como uma guerra entre deuses. Quem tem o Deus mais forte? É o Deus babilônico, ou é o Deus dos assírios, ou os deuses persas? Então, aqui Abacuque, no meio da sua explanação, da sua argumentação, ele vai colocar assim, nesse contexto. Olha só o argumento dele. Senhor, aí eles ganham a guerra da gente, eles fazem tudo isso, sabe o que eles vão fazer? Aí eles vão pegar e oferecer sacrifício a sua rede e queima incenso à sua varredora. Então você percebe que para eles a vitória, naquele contexto, para o babilônico, para o caldeu, era uma vitória do Deus deles contra o Deus dos hebreus. Então aqui Abacuque está argumentando, mas Senhor, o Senhor vai permitir que isso aconteça? Porque no final das contas, eles vão queimar incenso lá para a rede deles, para o anzol deles, quando eles matarem a gente. E aí, olha lá, a carne, a porção deles, né, o alimento deles vai ser muito mais substancial, vai ter mais carne, mais gordura, inclusive as oferendas aos deuses dele. É isso que o Senhor quer? Perceba, ele está argumentando com o Senhor. O que eu acho muito bonito aqui de Abacuque, e isso é algo que a gente tem que aprender, é o quê? Abacuque, ele não se revolta contra Deus, ele não é rebelde contra Deus. Ele não entende o que está acontecendo, ele enxerga aquele estado de coisa, ele tem uma visão muito clara do que está acontecendo, mas ele não se revolta. E muitas vezes nós nos confundimos com isso. Às vezes a gente acha que falar Senhor até quando é pecado. Não é.
às vezes, falar Senhor, até quando? É um grito de dor, de sofrimento de um filho que está com dor, que está sofrendo, mas Senhor, eu não sei até onde eu posso aguentar, até quando o Senhor vai permitir isso, mas Senhor, eu me entrego a Ti. Isso não é pecado, irmãos, isso é uma oração verdadeira. Abacuque faz isso. E ele não é o primeiro e único a fazer isso. Se a gente for ler os Salmos, a gente vai ver quantas e quantas vezes isso foi feito. Pessoas que rasgam o seu coração. E que às vezes parece uma linguagem dura. Você chegar e falar, rapaz, como você tem coragem de argumentar com Deus, né? E ele está argumentando, mas debaixo de submissão. O argumento não é problemático quando ele está debaixo de submissão. Abre em Números capítulo 14. Lá a gente vai ver Moisés, em outro contexto, mas argumentando com Deus e colocando ali seus pedidos, suas justificativas. Números 14, do verso 13 a 16, nós vamos ler. Eu acho muito interessante, eu lembrei desse texto aqui quando estava preparando. Ó. Respondeu Moisés ao Senhor. Aqui Deus estava querendo destruir todo o povo, por causa da insubmissão do povo. E Moisés vai dizer: os egípcios não somente ouviram que, com a tua força, fizeste ouvir esse povo no meio deles, mas também disseram aos moradores dessa terra: ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, e que face a face, ó Senhor, lhes aparece, tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. Então, olha só, está todo mundo sabendo, Senhor, que o Senhor está cuidando, que o Senhor fala face a face, que o Senhor guia de noite, que o Senhor guia de dia, que o Senhor está conduzindo esse povo. Está todo mundo sabendo disso. Se o Senhor matar esse povo como a um só homem, como o Senhor disse que ali faria antes da intercessão de Moisés, as gentes, né, o povo, pois que antes ouviram a tua fama, vão dizer assim: ah, olha lá, não podendo o Senhor fazer eles entrar no povo na terra que prometeu com juramento, os matou no deserto. Parece até um argumento meio simples, assim, ele fala assim: nossa, Moisés, você acha que você ia convencer a Deus com esse argumento aqui? Mas era o argumento que Moisés estava usando. Ó, Senhor, o Senhor está guiando todo mundo. Agora, a pessoa se morre todo mundo, o que o povo vai dizer? Ih, olha lá, Deus deles não deu conta. Então, é interessante que Moisés não é punido por argumentar com Deus e colocar o coração dele diante de Deus. Não foi. Então, essa conversa com Deus, o derramar diante de Deus, irmãos, não é pecaminoso. Pelo contrário, isso aqui reflete um coração que de fato está se abrindo a Deus e tentando resolver diante do nosso Senhor. Voltando para Abacuque 1,17. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele faz o argumento, ele pergunta: Senhor, é isso? A gente vai continuar deixando esse povo aí, indo com a rede dele, pescando tudo quanto é povo, e matando todo mundo, e sacrificando aos deuses dele, ninguém vai parar eles? Enquanto o povo nosso é devorado, os babilônios estão oferecendo sacrifício. Vocês entendem aqui como Abacuque ele abre o coração e coloca de uma maneira clara, racional, lógica, buscando entender no Senhor. E aqui, irmãos, segunda aplicação que eu quero deixar para vocês. Ore. A gente sempre tem falado isso, e todo mundo ora. Mas ore, aprenda a orar de verdade, como esses homens faziam aqui. Busque sempre ao Senhor em oração. Quando você está feliz, agradeça. Quando Ele te respondeu da maneira como você esperava, dê glória a Deus. Mas quando você não tiver sabendo, às vezes, o que falar, se coloque diante de Deus, que conhece o teu coração. Ele sabe quais são os seus problemas, e seja sincero diante de Deus, irmãos. Não faça como os gentios, não use de vãs repetições. Às vezes a gente fala: eu não faço reza, eu não fico repetindo. Às vezes nós fazemos, eu tenho falado tanto sobre isso, e é muito comum que nós façamos isso. Às vezes é necessário que você coloque diante de Deus e fale: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu não sei porque o Senhor está fazendo isso. Senhor, você pode até argumentar. A única coisa que você precisa, como Abacuque fez, como nosso Senhor nos ensinou, você pode derramar seu coração, mas você tem que ter no teu coração, na tua mente, de maneira muito clara, no fim: mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. É confiar, é esperar, é descansar que Ele sabe o que faz. Essa é a diferença de um clamor de algo que é rebelde. Eu pergunto para todo aquele de vocês aqui que é pai e mãe:
Você tem problema quando o seu filho está desesperado, com medo de qualquer coisa, sem saber o que vai acontecer, ou sem aceitar, às vezes, uma ordem que eu dei, que você deu, mas ele senta, ele chora, ele fala, mas por quê, tal, tal, tal. E às vezes ele está chorando ainda, ele não entendeu muito bem a sua ordem, mas ele fala, mas está bom. Ah, pai, mas eu não sei, mas tá bom, tá bom. E ele continua ali. Você expulsa esse filho porque ele derramou o coração dele? De forma nenhuma. A gente se abraça e você clama e você fala, não, filho, você vai entender com o tempo. Isso não é tão claro para nós? É diferente de um filho que senta, escuta, reclama e fala, não me interessa, eu vou fazer do meu jeito. Entenda, não é isso que eu estou falando. Mas o Senhor, Ele vai ouvir aquele que de fato se coloca diante dele com o coração compungido e contrito, que se coloca de fato derramando ao Senhor algo que ele já sabe, mas que ele quer ouvir dos seus filhos. Então, essa é a segunda aplicação. Ore, seja sincero com Deus. Irmãos, fazer qualquer coisa diferente disso é tolice. É tolice. Não, eu vou parecer forte para Deus. Ou eu vou orar, vou usar um vocabulário até mais chique para ver se eu... Não é isso. Abre o seu coração e fale ao Senhor. E aqui não sei se vocês perceberam, mas eu pulei um trechinho do verso 13. Se você voltar lá no verso 13, a segunda parte. Aqui nesse trecho aqui, Abacuque 1,13, segunda parte do verso, está talvez a grande questão de Abacuque aqui. É lógico, todo o argumento dele faz parte dessa elaboração. Mas aqui a gente tem o centro, a grande questão que ele faz, baseado em todo esse argumento que a gente já explicou. Por que, pois, Senhor, ele está falando para o Senhor, toleras os que procedem perfidamente, ou de maneira má, terrível lá, né, como eles faziam? Por que o Senhor tolera esses homens maus? Por que o Senhor te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele? Aqui está o centro da questão de Abacuque. Nosso povo é mau. Ele mesmo reconheceu isso. Mas, Senhor, por que o Senhor tolera esse povo? Por que o Senhor não destrói tudo? Por que o Senhor permite e fica calado, olhando enquanto esse povo terrível, mau, vem e devora aquele que é mais justo do que ele, o povo de Deus ali. Então, assim, que o povo judeu estava andando em maus caminhos, a gente sabe. E ele mesmo clama. Mas aqui ele vai fazer uma comparação, mas é assim, olha, irmão, Senhor, mas a gente não é tão mal comparado com aquele povo lá dos babilônicos. Primeiro, aqui tem uma questão de fundo que talvez a gente tenha que considerar, e eu acho importante considerar. Talvez faltasse aqui uma compreensão real de quem eu sou. Lembra que a gente falou? É importante que a gente saiba quem Deus é. E aqui também é importante que nós consideremos quem eu sou, porque às vezes a gente se acha até meio digno de alguma justiça. O povo judeu ali naquele contexto, eles estavam totalmente afastados. Mas o fato é que a gente vê essas coisas acontecendo e isso muitas vezes traz desespero. Ele não conseguia entender isso. Abacuque não conseguia entender como que o Senhor permitia que um povo como aquele povo babilônico se regozijasse sobre um povo como o povo judeu. E o que ele fez? Ele abriu o coração dele. Aqui, irmãos, uma coisa que eu acho assim que a gente tem que pensar, como eu já antecipei, se ficar, como Abacuque ficou boquiaberto, chocado com a situação, não é algo absurdo, porque às vezes as situações exigem isso de nós. O que ele fez foi lembrar de quem Deus é. Lembrando de quem Deus é, ele argumenta e abre o coração diante do Senhor. Mas o que vai fazer a diferença no fim das contas é aquilo que eu já antecipei. É o que você faz com essa informação. Você julga a Deus no final e fala, o senhor está errado, e é bom que o senhor mude isso daí, senão eu mudo de igreja, senão eu vou embora. Ou, Senhor, eu não entendo, eu não sei, eu não consigo resolver essa situação, eu não consigo enxergar por que isso acontece,
o mal está acontecendo, o Senhor está esperando, o Senhor está tolerando aparentemente, parece, eu não consigo entender, mas o que Abacuque fez é maravilhoso. Sabe o que ele fez? Ele não julgou a Deus. Ele entregou a Deus o pedido dele. Ele lembrou do Senhor, argumentou para o Senhor, ele falou, Senhor, eu não sei, eu não entendo, eu não consigo entender por que o Senhor se cala, eu não gostaria que o Senhor se calasse, eu queria que o Senhor falasse, eu queria que o Senhor falasse agora, eu queria que o Senhor falasse do jeito que eu quero, mas o Senhor está em silêncio. Mas ele não julga a Deus. Olha o verso 2, capítulo 2, perdão, do verso 1. Abacuque, ele entrega a causa dele ao Senhor. Ele entrega a petição dele ao Senhor. E ele vai dizer assim, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele não julgou a Deus, falou assim, eu não aceito isso. Irmãos, vocês já ouviram isso? Eu já ouvi. Eu não aceito um Deus que permite guerra. Eu não posso aceitar um Deus que permite o mal. Eu não posso... Abacuque, ele reconhece todas essas coisas, ele mesmo diante daquela situação, mas ele não julga a Deus. Mas também ele não finge que nada está acontecendo, ele coloca e fala, Senhor, me perdoe, mas eu não sei. Eu não consigo entender, eu não sei por que o Senhor está calado, mas eu me calo. Eu vou me colocar aqui, e aqui a torre de vigia na fortaleza, se a gente lembrar daquelas fortalezas com aquelas torres, né? Ele falou assim, eu vou ficar lá, sentadinho, na minha torre de vigia, esperando, vigiando de fato, esperando que o Senhor me responda, porque eu não tenho resposta para essas coisas. Eu queria que o Senhor me respondesse. Eu não vou aqui tentar encontrar respostas, eu não vou aqui tentar inventar da minha cabeça, eu não vou aqui tentar forçar nenhuma situação. A minha posição agora será essa, eu vou ficar na minha torre de vigia, eu vou sentar e vou esperar para ver que resposta eu terei à minha queixa. Irmãos, quantas e quantas vezes você colocou a sua queixa diante de Deus, da forma como você deve fazer, e o Senhor se calou? É fácil lidar com o silêncio de Deus? Não é, irmãos. Não é. O que a gente tem que entender é que o Senhor trata por meio do silêncio. O silêncio, ele nos ensina. O silêncio de Deus nos ensina paciência, nos ensina humildade. O silêncio de Deus nos traz amadurecimento quando a gente espera, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e a gente percebe, graças a Deus, que não foi na hora que eu quis, do jeito que eu quis. Mas é muito fácil falar na teoria e muito difícil passar por isso. Queridos, vai ter hora que o Senhor, você vai abrir, rasgar o seu coração diante de Deus, e sabe o que o Senhor vai fazer? Ele vai deixar você em silêncio. Ele vai ficar em silêncio. Ele vai ficar em silêncio e ele vai deixar você esperando a resposta dele. E o que a gente faz quando o Senhor se cala? A gente espera. O Senhor, lembra quando a gente lê o texto de Jeremias, se eu não me engano, é de Jeremias? Quando o Senhor fala de castigo, por exemplo, outro contexto, mas ele sempre faz em justa medida. Você sabe que hora que o Senhor vai responder a tua queixa? Na exata hora que você precisa a resposta daquela queixa. E às vezes não é na hora que você quer, é na hora que Ele quer. Eu não estou dizendo que isso é fácil, irmãos. E às vezes você, segundo a aplicação, orar ao Senhor, você vai clamar e falar, Senhor, eu não estou aguentando mais esperar. Fale isso para Ele. Mas espere. Não é fácil esperar quando o Senhor está calado. Ninguém gosta. A gente é imediatista, a gente sabe o melhor, a gente sabe, mas a gente só acha que sabe. Quem sabe é Ele. Uma citação aqui que eu achei muito interessante do irmão Martin Lloyd Jones, que o pastor Heber Jr. faz no livro dele sobre Abacuque. Ele diz assim, quando nós temos as respostas da oração prontas em nossos corações, nós frequentemente nos frustramos com a resposta do Senhor, pois Ele pode fazer o contrário do que antecipamos. A gente faz muito isso. Senhor, se for da Tua vontade, permita que eu compre aquele apartamento 201 da Torre 4,
Então, a gente já é bem específico e a gente já, não, ele vai falar que sim. Às vezes o Senhor fala não. Então, antecipar é muito frustrante, porque quem antecipa e só exige aquele resultado que ele mesmo antecipou, no fim das contas, mesmo que disse, seja feita a tua vontade, na verdade, não clamou a isso. Ele quer do jeito dele. Então, irmãos, eu sei que não é fácil, especialmente porque eu sei que muitos irmãos aqui estão passando por momentos em que o Senhor disse, espera. Não é fácil, mas nós temos um Deus que, como Abacuque disse lá no começo, ele é a rocha, ele é fiel, ele é eterno, ele é santo, ele é puro de olhos. Nós precisamos aprender a confiar. E qual que é a resposta de Deus? Aí isso vai ficar para a próxima, né? No capítulo 2, nosso Senhor, ele vai responder a Abacuque. E aí a gente vai poder, se o Senhor permitir, na próxima reunião que a gente for falar de Abacuque, ver o que Deus respondeu à queixa de Abacuque.